Boa tarde, amigos. Tenham todos um bom prosseguimento aí de feriadão. Hoje é o dia da pátria, né? E teremos aí um Grenal no final de semana, que vamos continuar debatendo a exaustão. Um Grenal que já não vai definir mais um posicionamento de A ou B. Se sabe que o Internacional vai terminar na frente. Agora pode encostar o Grêmio definitivamente no Internacional. É a chance de ouro que o Grêmio tem de reduzir a diferença para 2 pontos. Hoje a diferença é de 5, o Grêmio empatou na última quinta-feira com o Santos em 0-0, quase que no final, se o Alisson não tropeça, o Grêmio poderia ter ganho o jogo, mas ficou no quase, e aí estamos diante de uma situação em que coloca o Internacional como líder da competição. Quando entrar em campo no próximo domingo, 4 da tarde, o Inter possivelmente, provavelmente, não será mais líder da competição, porque no sábado o São Paulo recebe o Bahia no Morumbi. Quer dizer, na pior das hipóteses, digamos que o São Paulo empate, o São Paulo só perde para o Internacional nos critérios, vai ter um ponto a mais. Então esta é a situação do final de semana. Quem chega melhor, Vladimir Chieli, para o clássico Grenal? O Internacional entusiasmado com a liderança momentânea, o Internacional que conseguiu reduzir a distância para com o Grêmio, ou o Grêmio que ainda foca um tanto quanto no Campeonato Brasileiro, muito mais, é verdade, na Libertadores da América. Júlio Lemos também está aqui conosco. O Maurício Freitas, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que o Grêmio tenha uma condição bem interessante para poder enfrentar o Internacional nesse Grenal, porque está se preparando para isso. Nós estamos aí há alguns dias do Clássico, mas a preparação já começou muito antes, né? E aí que a gente sempre fala da questão do planejamento que a comissão técnica tem efetuado ao longo desses anos, inclusive, né? E ela tem dado resultados satisfatórios. Veja que ontem no jogo contra o Santos, embora na casa do adversário, nós jogamos apenas com 3 considerados titulares, né? 3 ou 2,5 considerados titulares. E mesmo assim o time se comportou de uma maneira normal. Nós perdemos justamente no detalhe aquele lance do Alisson podendo ter definido o jogo ali aos 48 do segundo tempo. Mas como nós, inclusive, dentro desse planejamento que a comissão técnica fez, o Renato acabou preservando jogadores importantes, como o próprio Maicon, né, que o Maicon hoje é o cérebro do time. Ele estando bem fisicamente, ele consegue desenvolver um futebol primoroso. E é esse o objetivo do Renato, nós termos dentro do meio de campo alguém que possa ser essa máquina pensante, enquanto o Ramiro continua fazendo aquele trabalhinho dele. E ontem também eu acho que o futuro, né, do Matheus é fantástico. Ontem ele me lembrou, por vezes eu tive que me beliscar para ver se não era o Arthur jogando. Então demonstra ali que em breve esse menino poderá atuar do lado do Maicon, né? Embora a dupla Maicon e Arthur ela tenha sido, entre aspas, descoberta praticamente na saída do Arthur, né? Mas antes nós tínhamos quem? Nós tínhamos Michel, que deu um entorse de novo no tornozelo, né? Agora na volta dele. Pois tem que se benzer, hein? Tá feio. Um grande jogador, foi destaque no ano passado. Mas talvez... É uma crueldade isso. Né? Talvez isso abra caminho justamente para o próprio Matheus, né? Que está vindo muito bem. Então, em vista disso... seria uma surpresa no Grenal ao lado do Maicon ou do Cícero? Com o futebol que jogou ontem, não. Com o futebol que jogou ontem, era surpresa o Arthur para todo mundo? Até era. Para quem não via ele atuando nas categorias inferiores do Grêmio. Era surpresa. Agora, a surpresa foi quando ele efetivamente colocou a camisa, que pode acontecer com o Matheus também, a camisa de titular, e aí não largou mais. Mas você acredita que no Clássico o Renato começaria com o Matheus? Acredito que não. Eu também não. Acredito que não. E também não consegue... Mas o meio-campo com Cícero e Maicon, nas vezes que ele utilizou, não deu muito certo, né? Porque exatamente o Cícero tem uma característica muito semelhante à do Maicon em termos de marcação. Ele em termos de toque de bola. O Cícero é mais técnico. Sim. Né? O forte deles não é a marcação. Exato. Então, 2 não marcando bem, ou 2 tocando a bola só,
Alguém tem que marcar, né? Alguém Mas tem aí, que trabalhar lá em aí casa. entra né? um argumento do Renato muito inteligente, porque o Arthur também não era um exímio marcador, né? Mas o ele Arthur é um volante de segurava a qualidade bola. fantástica, mas se o Grêmio conseguir manter o seu padrão de jogo de posse de bola, de controle da partida, ele não precisa se preocupar tanto com a marcação, e sim com a construção da jogada, mesmo no clássico Grenal. Então, para mim, a melhor dupla no momento é Cícero Vocês e acham que a chance de ouro do Internacional ganhar do Grêmio, porque o Grêmio joga sem o Kahneman e sem o Everton, que vivem dois momentos tão bons, tão extraordinários, que estão exatamente nas respectivas seleções dos seus países, né? Com certeza. O Kahneman na Argentina, finalmente valorizado na Argentina, e o Everton, que quem sabe seja o melhor jogador brasileiro em atividade no momento, né? Está num momento extraordinário, com certeza. né? Melhor até do que do Paquetá. Deixa eu fazer só um parêntese, Rec, porque tive o prazer de trabalhar contigo na rádio e eu era muito criticado por alguns colegas por defender a titularidade do Everton desde o ano passado, assim como do Nico Lopes no Inter. Quer dizer que os teus antigos colegas não entendem nada Não, de de futebol? maneira alguma, Ah, de não. maneira alguma. Mas nesse Já vão quesito, arrumar uma confusão, nesse já. quesito eu tenho provas, inclusive no meu Twitter, no @Júlio_Lemos, que eu dizia isso, jogador de futebol Tá descontando uma duplicata. precisa, Maurício, de sequência. O Everton merecia titular no ano passado. O Fernandinho foi importante, marcou gol decisivo, mas o Everton merecia uma Até chance há nisso muito o tempo. Renato é iluminado. E o Nico da mesma forma. O Nico era desprezado por alguns. Não, o Nico não serve, não tem futebol no Internacional. O Nico hoje é titular absoluto. Agora o Não, Everton... mas é que a questão do Nico, Júlio, é mais do que sequência. O Nico finalmente começa a jogar na sua função. Perfeito. Ele jogava deslocado. Tu Ou pode de dar uma, centroavante, ou tu de pode ponta dar uma direita sequência extrema. de 50 jogos pra ele deslocado que ele não vai fazer nada. O grande mérito do Odair não é a sequência, é colocar no lugar certo. Agora tem uma outra situação do Everton que a gente precisa analisar, né? O Everton era mais titular do Grêmio em 2016 com o Roger do que o Pedro Rocha. Ah, sem dúvida. Então ele não é que ele foi sempre reserva. E com o Renato ele entrava sempre. Ele fez gol contra o Palmeiras, Sim. ele fez gol contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, ele foi sempre Ele fez quase gol titular. Fez quase gol no Mundial ano passado. Contra o Fez gol no Pachuca. Mundial. Mas o Everton era importantíssimo aquele gol. O Everton era aquele jogador de segundo tempo. Exatamente. Assim como o Muito, Nico. muito parecido com o Alisson, né? Jogador de segundo Isso. tempo. Entra e resolve. Quando começava, em 2016, quando começava o jogo... Parecia que ele não erguia a cabeça. Ele... No começo, ele não dosava demais o voluntarismo dele e cansava em seguida. Quando ele Então, voltava para desaparecia do acompanhar, jogo. quando ele voltava para acompanhar a lateral, né, que ele chegava na frente sem força para bater. Ele não conseguia usar o principal recurso Justamente dele. porque ele não conseguia dosar, né? E o Arthur no começo também era Exatamente, assim. O Arthur o Arthur saía saía exausto extenuado. aos 20 minutos. O Renato dizia que ele não sabia correr, lembra? O Isso. Renato falando numa coletiva. O Arthur tem que aprender a correr. Tem que Agora, combinar se com o vocês- Messi agora. Se vocês pegar o Everton agora, tu Tá vai ver, elogiando ele, né? Pois é isso que eu estou dizendo. tu vai ver que ele Renato. tem uma dosagem certinha do tempo. Ele chega no fim do jogo correndo. Mas por quê? Por causa da sequência que ele evolui. É um jogador que está em desenvolvimento, é muito jovem. Lauro Quadros dizia mais do que dizia Júlio Lemos. Lauro Quadros dizia a respeito de Everton. Ah, mas aí O tu tá falando Everton- de um gênio da comunicação. Quem sou eu? O Everton joga o que o Luan pensa que joga. É verdade. Mas tem. Era a frase do Lauro. Mas conta isso isso. quando nem dava para comparar. O Luan já era o craque do time, né, já era titular absoluto e o Everton ali. Essa E frase- o Lauro dizia. Essa frase do Lauro tem 3 etapas, né? O Lauro faz a frase, uns 6 meses depois ele se arrepende de fazer a frase, e mais 6 meses ele se arrepende de ter se arrependido. Essa é uma situação. Firme convicção. Não, a Mas convicção o que- ele tinha. A convicção mas ele ele não sempre manteve. Ele não manteve. Sim, por isso que era firme. Não, é que ele não manteve o discurso, mas a convicção seguiu. Igual poste embanhado. Só respondendo a tua pergunta de antes, é que eu acho que o Grêmio tem um seríssimo problema defensivo no lado esquerdo com a ausência do Kahneman. Ele perde mais sem o Kahneman do que com o Everton na frente. Porque o Everton tem a reposição do próprio Alisson. Acho que tem dá. entrado muito Aí bem. pode encabular o Cortez. Sim, porque o Cortez vai ter uma sobrecarga maior de marcação. O Kahneman tem sido soberano, inclusive acima do Jeromel ultimamente. Inverteram os papéis. É que o Jeromel continua sendo aquele cara do Mais técnico, técnico. né? É. Continua O sendo. posicionamento do Jeromel que é um fantástico. negócio, né? É um negócio assim. Ele é preciso. Porque o cara é o seguinte, aqueles cruzamentos laterais, eles são infernais pro zagueiro, né? Porque se pega meio de lado, o atacante mais habilidoso já expõe o zagueiro permanentemente. E olha, é difícil pegar o Jeromel distraído, ou mal colocado, ou ganhar
na malandragem, né? É muito difícil. Agora, o Bressan, que cresceu ultimamente com a confiança do Renato, eu sempre fui um crítico do futebol do Bressan, mas ele evoluiu. Só que, aí você compara a questão de velocidade. Tem o William Potker pela direita, né, que é um jogador que tem aquela arrancada explosiva. E finalmente marcado... vai jogar um Grenal, né? É verdade. Eu só me dei conta disso pela entrevista dele. É verdade. Eu não tinha nem me dado conta. E vai ser ele estava sempre lesionado, suspenso. Né? Menos mal que o Cortez está no time, porque contra o Santos eu pensei que o Grêmio teria uma fragilidade muito maior com Marcelo Oliveira e Bressan. Os dois não dão nenhuma sustentação defensiva. Mas o Potker, ele chega ano passado, depois do Gauchão, né? Sim. Então, ano passado, na Série B, não teve Grenal e nós só tivemos esses 3 Grenais em sequência. Ele estava lesionado. Ele não jogou. Então, não é assim, deu uma coincidência de ao longo de um ano e meio, ele sempre no Grenal estava lesionado. Não, ele só teve esses 3 em que ele estava lesionado. Ele até se cogitou que ele voltasse no último Grenal, né? Mas não tinha condições físicas para tal. Mas vamos ver se a situação atual do nosso adversário... Você disse que ia lutar só para não cair, que ia fazer 5, 6 pontos. Essa é uma outra coisa. O Alaor está louco para vir aqui debater. Escrevi no meu Facebook ontem que acredito que agora acho que não cai mais. Acho que não cai. Né? É bom esse glatimento. Agora tem o seguinte, a sorte ela tem limites. Tu acha que é só sorte? Pode ver o seguinte... Que ele nem que o Inter tenha a série de resultados negativos que teve em 2016. Nem assim consegue cair. Não tem mais como. Matematicamente impossível. Esse ano com 43 um time não vai cair. Olha aqui, com os resultados de ontem, nós temos assim, ainda times com 23 pontos. É um negócio impressionante. Para chegar a 46 tem que dobrar. Ninguém vai dobrar, né? Olha aqui, o Sport Recife, o Ceará, o Ceará está crescendo muito. A Chapecoense. Marcelo Rospich agora. A Chapecoense e o Paraná, olha, é complicada a vida. E o Vasco está se enrolando todo, né? Vamos lá, tem um jogo a menos, né? Tem 24 pontos. Bom, mas mantendo o aproveitamento atual, Sport e Ceará chegariam a 38 pontos. Eles estão fazendo 1 ponto por jogo. Tem 23 pontos em 23 jogos, mantendo esse aproveitamento, vão a 38. É muito abaixo da média. 43 escapa. Por isso mesmo que eu estou dizendo que 43 escapa. O Vasco tem um jogo a menos. Definitivamente tem que confirmar que tá o salvamento do Internacional. Então, no pensamento do REC, faltam 2 Não, eu até vou te fazer agora um contraponto, o otimista do Internacional. Se o Inter empatar as 15 partidas que restam, o Internacional... ou vai para a fase de grupos da Libertadores da América, para mim isso ou no G6. Para mim, ou no G6. Empatando as 15, o Internacional vai a 61 pontos. Com 61, pode ir ou para a fase de grupos ou no G6. Porque, quer ver, se a gente pegar o 7º colocado, o Cruzeiro tem 32 pontos. Sim. O Cruzeiro tem que fazer 30. E o Cruzeiro disputa mais competição, né? 30 em 15 jogos. Sim. Então, por isso que o cálculo está facilitado para o Inter. Se o Inter fizer 1 ponto, obriga o Cruzeiro a fazer 2. Se o Inter faz 1 por partida, o Cruzeiro tem que fazer 2. Tem que fazer 2. O Inter, quase aproveitamento de campeão. O queijo na mão por estar focado no Campeonato Brasileiro, por ter competência, porque o Odair Hellmann, para mim, eu sempre defendi que é um técnico de qualidade, e que bom que a direção do Inter manteve ele naquele momento, né? Talvez se houvesse um desastre naquele Grenal, um desastre para o Inter, ele teria sido demitido. Que bom que ele foi mantido pela direção, porque é um técnico competente. E o Internacional está focado agora. Naquele Grenal, nem se colocasse 50 jogadores do Grêmio, não tinha como... perfurar o bloqueio. Não tinha como. Mérito todo aí, né? Construíram uma daí o Strich faria uma retranca tão forte. E veja bem, foi ali que começou digamos assim, a melhoria no futebol colorado, num Grenal. Sim. E vai acabar num Grenal. Olha aí. Você acha que o Inter tem que entrar em campo, então... Profecia. O Inter tem que entrar em campo pensando em conseguir no máximo 1 ponto. Tem que jogar para não perder de novo. Tem que jogar para soltar foguete. Porque tem o seguinte também, se vocês lembrarem, está gravado os programas aí, enquanto estiver o Argentino Arruaceiro no time, nós ficamos tranquilos. Não há como ganhar alguma coisa. O Argentino Arruaceiro sai do time, o time cresce de uma forma exponencial.
Veja bem, não é coincidência. São as partidas em que este argentino saiu do time, o time do Internacional cresceu, começou a jogar. No coletivo. Cresceu no coletivo. Antes Por quê? dependia muito dele. Não é que dependia. Uma criatura Se ele seguir no ganhando banco... 800 mil por mês, sozinho, então ele que decida sozinho, ele arrebenta o vestiário. Mas agora é 400. E agora vem o Guerreiro. Mas é o dobro do 800. Vem o Guerreiro ganhando 800. O vestiário vai ficar satisfeito com isso? Joga tudo no Guerreiro. Joga tudo no D'Alessandro. Mas Vladimir, o Jeromel ganha isso no Grêmio. Tá, o Luan ganha parecido com passado? isso. Por isso que não deu certo. Acho que o Barros Não deu certo. Mas tem gremista que sente Barros saudade do campeão da Barros. América. O Barros deu muito certo. Mas, claro que não. Pra mim, o Barros foi um dos últimos bons centroavantes que o Grêmio teve. O Barros só fez um gol importante. Decisivo, do Botafogo, com o Botafogo. Só. Então, se tu contrata um Mas ele jogador fez bastante gols no por Grêmio. um elevado salário, né, para que ele faça um gol e no momento decisivo, que foi o Mundial, ele simplesmente desaparece e vira a bunda ainda? Desculpa, eu concordo, não. Vladimir marcou. Eu concordo que houve uma queda terrível de entrega, de comprometimento do Barros na reta final do ano. Especialmente no Mundial. Perfeito. Mas antes ele foi importante não só pelos gols que marcou. Mas antes o Ramiro foi importante, o Luan foi importante. Concordo, mas sabe por quê? Mas houve contribuição do Barros, porque o Barros agia como um pivô, voltava demais. Não era aquele centroavante que nós imaginávamos antes, que seria aquele 9 simplesmente para aguardar cruzamento na área. Eu sei que ele só fez um gol de cabeça e ele voltava muito para recompor e abria espaço pro Everton e pro Ramiro. O Barros ano passado, que é. Isso que o Jael faz e ainda com acréscimo de gols. Tá. Mas o Barros ano passado. E dedicação, né? Pra gente não ser também tão injustos com o Barros. O Barros joga 13 partidas na Libertadores, marca 6 gols. Joga 17 no Brasileiro, marca 4. Joga 5 na Copa do Brasil, marca 5. Joga 7 no Gauchão, marca 3. Ele marcou 19 gols no total, ele marcou também um gol ano passado no Campeonato Paulista. Mas se tu for fazer essas comparações não vale. Se tu for fazer em 2015, né? O Barcos fez 28 gols, e aí? Aí no final ele perde um pênalti. Mas marcar 6 gols na Libertadores é uma contribuição considerável na campanha do título, não? Depende de quantas partidas tu jogas, tu vai até o final do campeonato. Ele jogou 13? Sim, mas tu vai até o final do campeonato, 13 partidas é meio gol. Menos que meio gol por partida para um centroavante. Isso não é um marco fantástico. Mas os substitutos dele agora, pode somar André e Jael, não chegam nisso? Bom, o André para mim é meia, né? Não é centroavante. E o Jael tá aí começando a desencantar. Pra mim, em qualidade, somar Jael com o André não dá um Barros. E eu respeito o Jael pela entrega dele, o Jael pelo comprometimento, pela raça, é lindo. Toquezinho por cima ele tá jogando bem, tá jogando bem. Concordo. Gol matado no peito. 8 assistências, o líder de assistências do Grêmio. O golaço que ele fez contra o Botafogo é de quem conhece o métier. Claro. Os gols do Barros na Libertadores foram 3 contra o Guarani. Vai, Nato. Ganhou de 4-1. Se ele não marca os 3 gols, termina 1-1 o jogo. Não. Daí outro marcaria. Outro ele jogasse no lugar dele. Então outro marcaria contra o Botafogo. Não. Larga isso, não precisa. Não vou nem ler a estatística, outro marcaria. Não, mas dar tapa em cego é uma coisa. Não, para aí. Contra o Guarani eu faço o gol. Não, tapa em cego é marcar gol no Gauchão. Agora marcar gol na Libertadores vão chamar em tapa em cego. Tem gente que não marcou contra o Novo Hamburgo. Não é bem assim. Bom, Chieli. Vladimir Chieli, tá, o falecido Chieli deve estar lembrando de mim, hein, lá em cima, né? Reza por mim lá. Zé Chieli. E tem o Milton Chieli também. Você acha que o Renato ainda tem espaço para ficar mais tempo no Grêmio? Ou chegando no fim do ano, ganhando ou perdendo, é hora de partir? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso preliminar à imagem do futebol, nesse dia 7 de setembro, feriado em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. Você que está em casa e que durante os outros dias não pode assistir, hoje por ser feriado, está acompanhando aqui o nosso preliminar à imagem do futebol na antevéspera do Clássico Grenal. Deixei a pergunta para o Vladimir Chieli antes do intervalo sobre o Renato. Se tem um momento que tem que partir, mesmo sendo o maior ídolo da história do Grêmio. Chieli. Olha, se ele ficar por mim que nem o Ferguson,
Pode ficar 25 anos do Grêmio apresentando esse tipo de trabalho que ele está apresentando. Acredito que o Renato, no final do ano, fica ou sai se quiser. Tanto ficar como sair, né? Até pela forma como o presidente Romildo leva as coisas, de planejamento de longo prazo. O Renato representa a execução desse planejamento de longo prazo. E uma execução de planejamento que deu certo e que está dando certo. O Renato, é impressionante, ele cresceu sobremaneira, ele cresceu muito nesse último período que ele veio para o Grêmio. Embora já fosse, inclusive a minha própria simpatia, as participações dele nos anos anteriores, fosse uma participação de qualidade já. Ele deixou o Grêmio em segundo no Brasileirão. Quer dizer, então, no passado. Então, é um treinador que tem planejamento, que tem domínio do vestiário, às vezes nos contraria em relação a determinado jogador, como, por exemplo, o próprio André. Mas por quê? Porque é uma forma de atuação dele de controle e gestão do grupo em cima do próprio André. Ontem ele entrou e também não desenvolveu um grande futebol. Então, há uma aposta permanente. Ele não dá só uma chance. Continuidade, dá uma continuidade, inclusive, para tentar recuperar. O Marcelo Oliveira, por exemplo, também, né? Que é um jogador que já poderia ser auxiliar técnico do Renato, né? Mas ele continua apostando na figura, até eventualmente da liderança pessoal do Marcelo Oliveira dentro do vestiário. Então significa que a gestão de grupo, ela acaba sendo talvez tão importante quanto a própria situação tática da equipe. E nesse sentido, eu peguei na entrevista que ele deu no último jogo, talvez, claro, tenha sido ali uma força de expressão, nem se deu conta, mas um ato falho dele, tratando da questão de jogadores, né? Que esse ano é uma coisa e o ano que vem vamos ver como fica as contratações. Então, quem sabe ele está projetando eventualmente ficar o ano que vem, né? O que seria para o Grêmio excelente. O próprio Guerra participou do Cadeira Cativa essa semana e disse que em determinado momento, conversando com o Renato, quando perguntado sobre isso, sobre a continuidade do Renato, ele diz, projeta coisas. Nós estamos falando muitas vezes de coisas atuais e começamos a projetar o próximo ano sem perceber. Exatamente, os atos falhos coletivos em cima. Tu falaste da evolução dele em relação às últimas participações, né? Acho que isso é notável, mas eu destaco 2 fatores. A maturidade dele, como postura, como líder, numa entrevista coletiva. Hoje é um Renato completamente diferente, um Renato que respeita muito mais o adversário. Ele faz força para se segurar. Mais polido, exatamente. Ele se segura. E em segundo lugar, a evolução de inteligência tática dele. E até pelas peças que dispõe, né? Porque se nós formos olhar aquele Grêmio que tinha Paulão na zaga, por exemplo, que tinha Gilson, que tinha Gabriel, era um Grêmio muito mais reativo. O Renato jogava na retranca mesmo. E hoje o Renato deu continuidade. Que ele tinha, né? Foi exatamente. Hoje ele deu continuidade àquele processo do Roger. Mas eu acho que com uma boa herança do Roger. Não, perfeitamente. E aí é outro fator positivo. Todo mundo está jogando esse futebol do Roger. É que nem na política. Eu tenho que dar continuidade ao projeto bom que foi executado pelo meu anterior. Não, o Renato foi inteligente. O Corinthians não joga. Até o Atlético do Paraná, que era no começo do campeonato, quando jogou com o Grêmio aqui, era o Real Madrid do Brasil. Aí depois virou o Mazembe. Né? Até porque, Mazembe é bom. Mazembe faturou bem lá no passado. E agora voltou do Mazembe a ser o Real Madrid de novo. Então, em curto espaço de tempo, vai do céu ao inferno. Sim, a opinião e sem meio termo, sem passar pela terra. Mas, Kelly, isso é típico do futebol. Se a bola não entra aos 48 do segundo tempo contra o Estudiantes, o Renato seria criticado. Que o planejamento não estava certo, que abriu mão do Campeonato Brasileiro. Como a bola entrou e o Grêmio passou nos pênaltis, tá tudo lindo. Mas até ganhar 3. A sorte acompanha os competentes. Campeão, né? Depende, né? Dentro de um campeonato longo, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro, a tua sorte ela não pode estar no começo e no meio. Ela tem um fim. A sorte de campeão é no sprint final. Agora, na 30ª rodada, né, nós vamos verificar quem é que vai ser campeão, porque aí começa mesmo o campeonato. Sim. Aí começa mesmo a disputa. Tu tem que chegar vivo até lá. Isso, vivo até lá, e aí sim, aí tu dá o sprint final. Aí sim, se tu tens gol 67 do segundo tempo, o juiz erra, a bola bate nas costas do zagueiro, te dá o gol, aí ao mesmo tempo em São Paulo, garfeiam lá o São Paulo no pênalti, aí de repente tu assume a liderança, isso é uma sorte momentânea. Tem que ver se essa sorte permanece até o final do campeonato. Tá agorando sorte ali agora. Mas eu quero dizer uma coisa, Maurício. Sorte em tudo termina. Mas tu falou do Estudiantes naquele jogo, o Grêmio não ganhou na sorte, não. O Grêmio teve uma frieza fantástica
Nos últimos Mas estava se esgotando o tempo. Mas o Grêmio teve frieza, o Grêmio não se afobou, Rec. O Grêmio continuou o seu Eu até jogo, agora não sei se pressionando o aquele Alisson cruzamento ia... certeiro do Luan, o Alisson Mas isso é elemento característica surpresa. do Grêmio de décadas, de nunca desistir. Sempre a característica do Grêmio foi assim. Eu acho que o grande mérito do Grêmio nesse jogo é que, diferente do que nós vemos normalmente em clubes brasileiros, o Grêmio chega aos 47 do segundo tempo e não demonstra nenhum tipo de desespero para marcar gol, ansiedade. Exatamente. Algo que é comum. O mais comum, se existisse uma falta no meio do campo, seria o goleiro ir lá bater para tentar alçar a bola na área e fazer o gol de qualquer Renato não jeito. deixou o Marcelo subir naquele escanteio. O Marcelo Exato. queria o Groi, o Renato disse não, fica. E era praticamente a última Eu chance até do agora jogo. não sei se o Alisson ia bater para o Luan ir para a área ou se foi uma combinação do Alisson dizendo bate onde eu estiver posicionado e tal. Então, Vamos fazer a jogada tal. E aí eu concordo mais com a frase que a sorte persegue os bons e só o Grêmio merecia ganhar aquele jogo. Né? Até foi uma sem vergonha dúvida. o jeito que o Estudiantes jogou, porque às vezes tinha o contra-ataque e preferia entregar a bola para o Grêmio para não arriscar. Mas, Mas foi muito mais mas mérito que o Grêmio do que a incompetência do Estudiantes, né, Rec? Sim, O Grêmio eu naquele falei. jogo foi regular. Mas por isso que eu estou desde o dizendo. início. Eu estou dizendo que o Grêmio foi o único que propôs a vitória, que queria chegar. O Estudiante queria o resultado. Mas, Rec, achou um gol, num Rec, erro do Jailson e do Jeromel. Claro que o C não joga, mas se o Grêmio tivesse feito tudo isso, E mas não tivesse teve- um marcador ali acompanhando o Alisson e ele não marcasse o gol, o Renato ia ser criticado. Esse é o nosso futebol. Alguns jogadores, como o Marinho, por Mas exemplo, não iam se- pagar um preço. Não seria por isso que a crítica chegaria ao ponto de afastar. Não. De sair. Não, Agora. Mas porque o Renato é... Agora, o Renato poderia Mas existiria, querer ir embora. existiria ali um discurso com certeza de que o Grêmio precisaria de renovação, de que o Grêmio jogou fora o Campeonato Brasileiro. Não, nós estamos aí E nas bem, cabeças. Não, mas existiria esse discurso que ele mas Senso comum, né? jogou com reserva não sei quantos jogos, podia já estar na liderança, vai ser difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, por isso o nosso futebol ele é medido por esse imediatismo. Infelizmente. Porque não deveria ser. Mas o Grêmio passou e agora tem um mini campeonato argentino. Isso aí é bom ou é ruim? Porque o Grêmio vai pegar Tucumã, depois pega Independiente ou o River, e aí pode pegar o Boca na final ou o Palmeiras. Que a única maneira do Grêmio não decidir em casa é se o Palmeiras chegar, né? E o Grêmio chegar junto. O Palmeiras vai ter que graminhar para ganhar do Boca, né? Acredito que ali seja uma peleia tão braba que ainda acabe prevalecendo a tradição argentina. É melhor enfrentar o Boca ou enfrentar o Palmeiras? Boca. Felipe? Ainda pode dar Cruzeiro, mas aí Ainda tem o Cruzeiro do Mano. O Cruzeiro do Mano é copeiro, né? e tem um estilo elenco de bom. marcação muito Mas forte. o Grêmio é mais Mata-mata. copeiro que o Cruzeiro. Mas aí o Grêmio decide em casa. Contra qualquer outro, sim. A do Boca tem toda a questão que envolve a mítica, né, do maior clube argentino, mas também tem a nossa querida revanche de 2007, que nós precisamos, né, tirar isso da goela, que está entravado na goela desde aquela época, e devolver, inclusive, o mesmo placar. Vai ser difícil. E vai ser 5-0. Placar de Grenal. Placar de Grenal. Dessa vez não Sim. tem nenhum Sandro Goiano para ser expulso, né? Placar de Grenal, 5-0. Vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com os melhores momentos de ontem, Grêmio e Santos 0-0. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, uma mais bela que a outra, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas. Pode ligar agora mesmo no feriado para o Fernando, 986317709. Vai sair negócio. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600
E-mail para reservas@embaixador.com.br, dizendo que assistiu aqui na nossa Ubra TV no preliminar, você ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Dog do Éder, o melhor cachorro quente da região. O sabor da vida depende de quem tempera. Bem ali, na Coronel Bordini, esquina com a 24 de outubro. Em Porto Alegre, próximo aos Correios. Bateu aquela fome? Procure o Dog do Éder. Ao dizer que viu esse anúncio no preliminar, tem uma promoção especial lhe esperando. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado, ligue 34666133, fache.com.br. Vamos aos lances do Grêmio contra o Santos. Eu ontem estava apresentando o programa e acabei não vendo o jogo e assisti só os lances. O Cuca reclamou muito de um pênalti cometido pelo Jeromel, né? E o Kelly estava brincando no intervalo. Ele manteve a tradição de não dar pênaltis, porque o Grêmio reclamou 3 pênaltis naquele clássico, né? Ele, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro. O Wilton Pereira Sampaio. Que é muito ruim, por sinal. Mas ele estava no Mundial, eu não acho ele muito bom, acho que ele está vivendo um mau momento. Eu acho ele bom. Sabe que eu vi ele apitar jogos na Libertadores, fiquei encantado com a maneira dele apitar, mas acho que depois ele caiu mesmo. Destaque também para o goleiro Vanderlei, né, que fez uma belíssima defesa, e o Groi também, né? Os dois, pelo menos uma grande defesa cada um. Não, mas a defesa do Vanderlei com o chute do Bressan foi fantástica. Não sei se foi melhor a defesa ou o foi muito próximo, né? Mesmo, né? Foi muito de perto. Agora né? O Grêmio poderia ter matado o jogo naquele lance final com o Alisson, né? Sim. Mas vamos ver se está... Tá aí, ó. É aí, ó. Aí. Não pode perder esse gol. Muito em cima. Mas ele chutou meio que encoberto, alguma coisa. Faltou força, né? Na pequena área. Não, e a bola estava talvez 5 centímetros atrás do que seria o ideal para ele pegar com força. Para mim, sim. Para eu chutar, sim. Não um jogador profissional, né? Faz isso toda hora. Não é também o métier dele, né? Ah, não, mas tem bastante zagueiro que faz gol, né? Não, tinha que dar uma sapatada. Mas não é uma característica do Bressan. Não. Mas aí... Dá uma sapatada ali e faz mostramos gol. Alguns lances. No final, o Alisson se atrapalha com a bola, cai. Ele escorregou. E aí faz o Vanderlei saiu da grande área, né? Foi tentar evitar o gol. E o Alisson poderia ter driblado. Ele escorrega e bate com a mão. Ele escorregou, né? Foi um lance que seria crucial nos minutos finais. E teve um quiprocó do Gabriel com o Gabigol, com o Renato, mas depois levaram na brincadeira. Que o Renato é malandro, né? O Renato estava ali na beira do campo e se excedeu um pouquinho. Na minha visão, ele estava quase invadindo o campo. Ele estava em cima da linha. Não, a área técnica tem que ter 1 metro de distância da linha lateral, né? O Gabigol que foi para trás para se esfregar no Renato. Ele encosta no Gabigol e o Gabigol tá dentro das 4 linhas, né? Não. Pra mim o Renato se excedeu. Esse Gabriel, que não é gol nem coisa nenhuma, né? É um Gabriel... Meteu 3 no Vasco agora. Sim, no Vasco. Gabriel Barbosa. Mas como tá mal no o Vasco? Vasco até... Perdeu ontem com o América. O Gabriel esse e passou da linha, em cima do Renato. Né? Bem pouco tempo atrás, o Vasco veio ao Brasil de Pelotas para buscar o seu atacante, né? Leandrão, né? Levou o Leandrão do Brasil de Pelotas para salvar o Vasco naquela época. Pois é, não deu certo pelo jeito. Não, mas acabou fazendo uns golzinhos lá. Não, aquele ano conseguiu ajudar o Vasco não deu certo. Não, o Vasco... Não, o Vasco tá complicado. Só nascendo de novo. Aliás, o futebol carioca é impressionante, né? O futebol carioca, ele não tem jeito. São 3 que estão sempre grameando, um dá uma destacada. Quando, né, liderou 10 rodadas o Flamengo, agora já entrou em parafuso de novo. A verdade é que o futebol carioca, por não ter cada um a sua sede e tal, ficam meio nômades, né? Sim. O Botafogo mesmo tendo o Engenhão como sede, mas não é a casa do Botafogo. Ele foi perdendo patrimônio com as más administrações e General Severiano, Niterói, né? E tal. A gestão de todos os clubes do Rio. O Flamengo até com Bandeira, com Caetano que passou por ali. Por isso que o resultado ficou um pouco melhor, né? Mas Botafogo, Fluminense... Aliás, está uma guerra no Flamengo, né? Porque o Bandeira é candidato também, né? Usa o nome do clube. Não, nada que a gente já não tenha visto aqui na aldeia, né? É verdade. Mas nada supera o Rio de Janeiro. Nada.
Parece que lá tudo é mais fácil, né? Tudo pode, né? Tudo pode. Agora, Rec, me permite só fazer uma consideração sobre o clássico agora desse domingo, Grenal 417. Nós falamos dos desfalques do Grêmio, né? Sem O Inter tem Kahneman. leve favoritismo? Eu não Por ser em casa. Eu vou parafrasear o filósofo pensador Jardel nesse momento. Clássico é clássico e vice-versa. Ainda Eu mais. acho que o ainda empate mais- tem um leve favoritismo. Não, ainda mais nesse Nos bom momento grandes que vivem os momentos. dois. Só para concluir, o agora é um Internacional, equilíbrio, o Internacional sem o Iago na lateral esquerda, ali também acaba perdendo, porque o Iago faz tempo que vem sendo dono da posição. O Wendel tá fora de ritmo. Aí ele pode colocar o Zeca adaptado ali, colocar o Fabiano para dar mais consistência defensiva na direita, é uma possibilidade. Sabe que os colorados, para não entregarem a rapadura na discussão, eles dizem o Inter também vai ser 2 titulares. Danilo Fernandes e Iago. Não deixa de ser uma verdade, mas não dá para medir, né? Aliás, Ou três, dá para medir. É muito mais desfalcado o Grêmio sem Everton e Kahneman, por óbvio, Pela né? reposição, São 2 né? de seleção do que o Internacional. Não, tu falou no gol, né? Eu tava falando o merchan da Madelomba, agora lembrei do Marcelo Lomba, que Lomba. tá impecável, né? O Marcelo Lomba, capaz de o Danilo Fernandes não retornar à sua posição de titular. Se Muitos continuar com essa pedem, né? performance... Muitos pedem o Lomba como titular. E o Danilo é uma lesão a longo prazo. Sim, Né? É a mesma coisa que na época do Douglas, durante a lesão do Douglas, contabilizar ele como desfalque em um jogo específico. E falando em Douglas, pra mim o Renato poderia ter colocado ele ontem, né? O Renato só fez uma substituição. Eu sei que foi um bom resultado pro Grêmio, mas foi um ótimo resultado empatar com o Santos com o time reserva lá em São Paulo. É líquido mas e me certo parece que o Luan Renato joga. não quis vencer o jogo no final. Ele poderia ter colocado o próprio Douglas, o Tony Anderson estava no banco, ele só colocou o PP. Não gastou os 3 cartuchos, né? Mas eu acho que estava ajustado o time com o PP. O Douglas já muda completamente o estilo de jogo do Grêmio. Atrasa o jogo, torna o jogo mais lento. E o PP deu uma aceleração do cão. Pena que nos 3 lances que ele tentou, ele não conseguiu, nos 3 lances, passar. Se ele passa num dos lances, ele entra na cara do gol. Pena que no final do jogo era o Alisson naquela bola e não o PP, porque o Alisson ali deu pra ver que ele sentiu um pouco a parte física. Vocês já viram o TT jogar? Se fala maravilhas. Eu vi que na tem Copa de São 400 milhões, é o que está fixado. A multa, né? A multa. 100 milhões de euros, De no euros? caso, né? De euros, 400 milhões de euros, né? Não, 400 milhões de reais. Calma, que Tem baratinho. Quem sabe. Tem Mas baratinho. 400 milhões. Que o Hack não quer mais falar que custa 100 milhões, né? Não, até 100 milhões agora é troco, né? Aliás, eu já pedi desculpas para a Tô torcida brincando, do né? Internacional. Corneta, Já tá. pedi desculpas para a torcida do Internacional. Não, mas- O Dourado vale mais de 100 milhões. É verdade. Tá? E era outro que vinha... Bolívares, né? Não, o Dourado cairia como uma luva no time do Grêmio. Ia Não, fazer é- chover e do era lado outro, do É o Maicon. primeiro Era volante outro. que o Grêmio precisa. É o primeiro volante que o Grêmio não tem. É verdade. Não, obrigado. E era outro que vinha sendo Não, criticado. ele vai acabar sendo demasiadamente. convocado para a seleção e tu o vai Guinha te Azul- arrepender de o Guinha agradecer. Azul melhorado. Não, o Guinha Azul tinha Guinha outro Azul era estilo. um grande volante também. Sim, mas O Guinha Azul era mais pra frente. O Guinha- Jogava na bandeirinha de escanteio dos 4 cantos. Né? Não O Guinha guardava Azul acabou posição. campeão da América. O Né? Guinha Azul não muito, tinha eu gostava posição. do É aí que tá. Não tinha esquema Não, mas tático. o Dourado é o sobrevivesse. primeiro homem bem fixado. Não, mas deixa ele lá. Tá A bem. única ressalva que eu tenho, pra mim, o Dourado não seria o capitão do Inter. Eu não vejo nele essa figura do capitão, Mas da liderança. ele está revestido Mas de ele é um uma grande liderança. marcador. Ele está sendo líder, estava metendo gols na hora importante. O gol que ele fez contra o Flamengo foi um gol bonito. Ele fez um gol de cabeça no Clássico Grenal que ressuscitou o Internacional. Eu vejo o Dourado sempre numa ascendente. E ele, quando o Wallace foi titular da Olimpíada, se ele não tivesse lesionado, seria ele. E, aliás, numa decisão colegiada, o Odair indicou o Wallace como titular porque tinha entrosamento com o Luan. Havia dúvida entre o Wallace e É que o Wallace e o era Dourado. melhor na saída de bola, né? Agora me corrija se eu estiver errado. O Rodrigo Dourado é o único sobrevivente do time rebaixado em 2016. Danilo Fernandes. Não, no É que jogo o Danilo- hoje, né, que tá atuando hoje. Ah, sim, sim. É o Rodrigo Dourado. Ele conseguiu superar esse baque psicológico para ele como garoto, foi muito forte, foi Não, evidente. eu vou te dizer, o Rodrigo Dourado, se o Inter fosse campeão da América em 2015 e o Inter ficou entre os 4 melhores, ele já estaria na Inglaterra há horas. O problema é que daí o Internacional, logo em seguida, toma 5-0 do Grêmio, aí não há quem resista. Né? Com Dourado em campo, né? Com o Dourado em campo, Com o Anderson também, né? Pra você ter uma ideia, o D'Alessandro não jogou o Anderson. Vladimir, aproveite bem a serra. Estarei muito bem alojado em Canela. É isso aí. 2-2 o Grenal, me cobra segunda-feira. Mas eu dei esse palpite também, 2-2. Ah, é? Cheguei a dar esse palpite. Grenal é placar de Grenal.
Qual é? Placar de Grenal é sempre Qual é o 5 a placar de 0. Grenal? Eu Valeu, vou no 1 a 1 obrigado. mesmo. É, 1 a 1. Vai dar empate. E aí, vai ser 5 a 0? Olha aqui, ó. Olha aí. Isso, aparecendo no final aí, beleza. Como é o nome dela? Carolina. Carolina, nome bonito. Menina bonita, parece uma boneca, né? É isso aí. Grêmio Espona. Até a noite, até às 19 horas.